Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Como vocês podem ver pelo título e pela capinha diferente do episódio, hoje a gente vai fazer o nosso quadro de entrevistas, que pra quem já escuta a gente há um tempo, já tá acostumado, já sabe como que funciona, em que a gente traz alguém que é especializado em alguma área específica da psicologia, ou até de alguma outra área, né, alguma outra profissão. A gente também já teve convidados assim, com essa intenção da gente poder enriquecer mais ainda o conteúdo. A gente sempre fala que eu e a Ana Tereza, a gente não sabe de tudo, a gente não sabe de todas as teorias, de todas as especialidades, obviamente. Então a ideia é que a gente traga uma profissional aqui pra gente poder conversar um pouco mais, pra gente poder aprofundar em algum tema que eu e a Ana Tereza não dominamos totalmente, né? E a gente tá muito animada pra chamar a Bruna Barreto aqui pra conversar com a gente hoje. A Bruna, ela é licenciada pela Universidade Lusófona de Lisboa, mestre pela Universidade Lusíada da Lisboa. Ela tem a tese de mestrado dela voltada pro estudo da saúde mental dos imigrantes brasileiros. Ela tem formação também em terapia cognitivo comportamental, atendimento de brasileiros em mais de 10 países aí pelo mundo. E, inclusive, a gente acha muito legal de falar que ela faz atendimentos em português e inglês também. Então tem aí esse currículo extenso pra gente conversar um pouquinho, como vocês podem ver pelo título, né? A gente vai falar um pouco sobre imigrantes, imigração, todo esse contexto da saúde mental, né? Bom, antes da gente começar, a gente tem aqui a tradição de perguntar, então, Ana Tereza, me conta como que a Bruna chegou até aqui, como que surgiu a ideia desse episódio. Então, eu conheci a Bruna num grupo de intervisão que a gente participava junto e ela quis trazer um pouco da tese de mestrado dela, que eu achei muito legal, assim, de compartilhar, né? Acho que tanto o objetivo do podcast é compartilhar conhecimento, acho que a Bruna também fez isso muito legal lá no nosso grupo, que é de estudo, de troca entre profissionais, e ela trouxe essa questão da saúde mental do imigrante, que eu atendo imigrante, a Ana Luísa atende imigrante, e eu acredito que algumas psicólogas que podem estar ouvindo a gente aqui também atendem imigrantes, ou você é imigrante, né, e também pode estar passando por muita coisa que a gente vai falar aqui, e existe áreas específicas dentro da psicologia sobre isso que eu acho que as pessoas não sabem, ou talvez não conversam muito sobre isso. Então eu achei muito legal a Bruna trazer essa outra área de conhecimento que a gente nunca trouxe aqui no podcast, que também é muito importante, que tem as suas particularidades, que são importantes da gente dar atenção quando a gente fala sobre imigrante. Até pensando pra quem tá ouvindo a gente que é imigrante ou conhece alguém que é imigrante, né, acho que a Bruna vai ajudar muito a gente a ter esse olhar um pouco mais específico, né? E Bruna, dá um oi aí pro pessoal pra você se introduzir. Oi, gente, muito prazer estar aqui nesse podcast. Tô me sentindo super honrada. Até falei antes que tô me sentindo chiquérrima de estar sendo convidada a participar num podcast. Muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz de poder compartilhar um pouquinho aqui do que eu tenho aprendido, estudado e vivenciado na minha clínica, assim, nos últimos tempos. Muito obrigada pelo convite. E Bruna, pra gente começar a introduzir aqui o episódio, né? Pra gente dar uma contextualizada, qual é a cara dos brasileiros que moram fora, assim, pra gente começar a entender de quais são os imigrantes que a gente tá falando, né? Essa é uma pergunta muito boa, até porque eu acho que ela tá associada até a algum preconceito que a gente tem, né? Ou por um lado de achar que é uma pessoa muito rica que tem condições de imigrar e viver fora do Brasil, ou por um outro lado de pensar que quem é imigrante e sai do Brasil vai para viver uma vida muito difícil e sem condições adequadas, né? E a verdade é que não existe um perfil, não existe uma cara única do brasileiro que imigra, né? Existem estudantes que vão procurar, por exemplo, fazer o mestrado fora, ou a própria faculdade, ou tem também um modelo sanduíche que chama de faculdade, que você faz um período fora e depois você volta. Tem famílias inteiras que vão juntas, tem casais, tem pessoas aposentadas, existe um visto de pessoas aposentadas. Então, tem todo tipo de gente que decide emigrar por muitos motivos diferentes também. Até ouvindo você, Bruna, eu fiquei pensando assim, eu não sei vocês estão ouvindo, mas quando a gente pensa, ou quando eu penso na palavra imigrante, me vem com uma imagem específica, assim. E é uma imagem, às vezes, muito estigmatizada, inclusive, em relação, né, a imigrantes aí. Enfim, só pensei nisso enquanto você estava falando, queria compartilhar. E até, na verdade, eu fiquei pensando se vale a gente falar o que é um imigrante, né, assim. Onde realmente vivem?
O que comem? A gente começar talvez pelo óbvio, não sei se faz sentido pra você. O imigrante, assim, achei uma boa pergunta, mas de uma forma muito simples é quem decide sair do seu país e vive num outro país. Então, a pessoa que emigra, ou seja, decide sair de onde está e vai para outro lugar. Eu, inclusive, algo importante de dizer, eu sou uma imigrante. Eu sou brasileira, sou carioca, mas eu moro já em Lisboa há uns 6 anos que eu tô aqui. E eu sou imigrante. E não importa o tanto de tempo que eu passe aqui, eu vou ser para sempre imigrante, porque eu não vim daqui, não é minha origem. Então, imigrante é quando a gente tá num lugar que não é o nosso de nascença. E essa é uma identidade que a gente vai carregar para sempre enquanto a gente estiver nesse lugar. Mas no fim, assim, pensando em quem são os brasileiros que são imigrantes, apesar de não existir uma cara específica para essas pessoas, olhando para as pesquisas e pensando em maioria para a gente conseguir caracterizar mais ou menos, assim, a maioria desses imigrantes tem entre uns 25 e 40 anos, tem mais ou menos um ensino médio ou superior completo, então tem algum nível ali de escolaridade, e algumas vezes até já tinham uma carreira consolidada no Brasil, o que não significa que se mantenham nessa carreira depois que imigram, mas muitas vezes já tinham essa carreira consolidada. E um ponto muito interessante que a gente até falou numa outra conversa que a gente teve, né, é sobre as minorias que imigram. E eu estava pesquisando sobre isso e atualmente existe um número bem expressivo de mulheres migrando sozinhas, seja para trabalhar, para estudar ou simplesmente para se reinventar, para sair ali do lugar que conhecia e descobrir algo novo. E eu estava pesquisando sobre isso e vi que tem um estudo de 2006, ou seja, não é de agora, de 2006, que estava apontando que a Europa, de uma forma específica, estava sendo cada vez mais procurada por mulheres que imigram sozinhas, já em 2006. E nesse estudo estava apontando que justamente a maioria eram mulheres do Brasil. Então, a Europa tem sido um lugar procurado desde 2006 por mulheres que imigram sozinhas e nos anos 70 era muito diferente. Ainda acontece hoje, mas nos anos 70 era algo muito específico de os homens iam em busca de trabalho, por exemplo, e só depois que as mulheres iam e se uniam a eles, né? Mas esse cenário tem mudado um pouquinho e as mulheres têm conseguido fazer esse caminho oposto de desbravarem elas e muitas vezes até têm os filhos e deixam os filhos com os pais ou com o companheiro. Então, isso é algo que tem mudado dos anos 70 para recentemente. E deve ser muito interessante, assim, pensar, né? Como a sociedade vai mudando e também vai acompanhando, né, esses fenômenos. E aí eu tenho uma curiosidade, uma pergunta pra te fazer, que é o que motiva esses brasileiros, essas mulheres, a saírem do país, né? Normalmente tem um motivo mais específico, assim, eu tenho, que nem a Ana Luísa falou, os meus estigmas que me fazem pensar que é uma pessoa sair do país, mas eu imagino que deva ser muito mais amplo, né? Sim, sim. Podem ser muitos motivos, assim. Os mais comuns, normalmente, falando de brasileiros mesmo que vão para fora, são a segurança, né? Os brasileiros estão procurando um lugar mais seguro para estar, como a gente vive numa crescente de violência no Brasil. Estabilidade econômica também, até pelo poder de compra da moeda desse outro país para o qual o imigrante vai. Então, melhores oportunidades de estudo, de trabalho. E muitas vezes, nesses casos em que eu até mencionei que antes eram os homens e hoje as mulheres também fazem isso, de ir na frente do restante da família para conseguir depois oferecer mais qualidade para a família que ficou no Brasil ou que pretende depois levar junto para onde vai. Então, tem essas razões que são meio que mais práticas, digamos assim, mas também tem motivos emocionais, né? De, poxa, eu quero me reinventar e eu quero sair porque eu quero me inventar, eu quero buscar um novo desafio, eu quero viver um sonho antigo, me conhecer. Então, também tem esses motivos que não são muito falados, eu acho. Eu pensei numa coisa, eu fiquei me perguntando se eu compartilhava ou não, mas eu vou arriscar compartilhar, porque vai que alguém tá ouvindo se identifica, mas assim, até olhando pro contexto das minhas clientes que são imigrantes e até de pessoas da minha vida pessoal mesmo, pessoas da minha própria família, eu fiquei me perguntando se também não tem aí algum lado emocional de... O que me veio é fugir da família. Sim, dessa forma, eu não sei se fica muito concreto, muito direto, mas me veio assim, nesse lugar de também poder se distanciar, né? E aí eu fiquei pensando nisso, Bruna, se tem aí questões sociais, econômicas, que foi o que você trouxe, mas ali na clínica até fiquei pensando nesse lugar emocionalmente, de também poder se distanciar de alguma forma desse meio, desse espaço, enfim, onde tá a família, né? Fiquei pensando nisso. Com certeza isso é uma coisa que acontece. E às vezes não só se distanciar da família, mas se distanciar da própria versão que conhece hoje, sabe? Eu senti muito isso comigo quando eu me mudei. Não era uma intenção, mas eu era
bem tímida, e eu lembro que na faculdade, quando eu estava no Brasil, eu era aquela pessoa que eu não conseguia levantar o dedo e fazer uma pergunta porque eu ficava morrendo de vergonha. E quando eu vim pra cá e eu estava na faculdade, veio tanto um sentimento de ninguém me conhece, eu posso ser o que eu quiser, sabe? Então, existe essa parte também de quero me afastar também da família, às vezes quando é um ambiente muito hostil ou muito difícil de se viver, e às vezes quero conhecer uma parte de mim que eu ainda não conheço. E mesmo não tendo sido uma motivação minha, eu percebi que foi algo que aconteceu muito comigo também, assim. E eu acho que acontece com a maioria dos imigrantes, porque a gente precisa ter facetas que a gente nunca precisou ter antes, né? E a gente acaba conhecendo novas partes de nós que ainda não precisaram ter sido exploradas antes. Então, sim, existe esse recorte, com certeza. E aí fiquei pensando dentro disso, Bruna, assim, de como que é essa chegada, né? Quando a gente tá falando aqui da cara dos brasileiros que moram fora, o que motiva, né? Aí beleza, depois que foi motivado e que fez esse movimento, como que é essa chegada em outro país, em que você não vem assim, não pertence, entre aspas, né, a princípio? Como que você vê essa chegada do imigrante no país? É uma boa pergunta, assim. E antes de responder, é muito importante ressaltar que o que eu vou falar não é linear, mas os estudos mostram umas fases pelas quais o imigrante passa, né? Então, assim, no começo desse início no novo país costuma ser muito marcado pelo encantamento, tudo novidade, e também a sensação de conquista é muito presente, de nossa, eu consegui, olha onde é que eu tô. Principalmente quando isso é um sonho antigo, um desejo antigo, é muito marcado por essa sensação de conquista. Mas junto desse encantamento surgem ali alguns desafios práticos também, né? A burocracia, ter que lidar com documentação, às vezes isso é muito difícil, essa parte da documentação, o idioma. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. E falando de novo de mim, eu tô em Portugal, o idioma é português, mas gente, não é não. Não parece que é. Mesmo sendo o mesmo idioma, é muito diferente. E então, claro, que no idioma, por exemplo, pessoas que vão para a Alemanha é muito difícil, é um idioma muito difícil de se aprender. Então é um desafio ainda maior. O clima pode ser um desafio, o custo de vida em si, ainda mais no início, quando você ainda está se adaptando a um novo emprego. Então tem esses desafios bem práticos, assim, né? E claro, a parte mais emocional, né? A sensação de que você tá fora do seu lugar, você perde referências culturais simples, do tipo, você estava acostumado que na esquina da sua rua tinha o cara que vendia pipoca. Você não tem mais o cara que vende pipoca, e você nem sabe onde é que tem uma boa pipoca onde você tá. Então, todas essas coisinhas pequenas têm um impacto muito grande já nesse início. E aí é nesse momento que começa, assim, de uma forma sutil o processo de aculturação. O que é aculturação? É a gente, de certa forma, não abrir mão da nossa cultura, mas pegar as referências da nova cultura em que a gente está e juntar as duas coisas. É aí que esse processo começa. E é um processo difícil. Não, mas assim, ouvindo você, Bruna, me vieram duas palavras, assim, pertencimento, de como que é esse lugar do pertencimento, a sensação de pertencimento ou de não pertencimento. Também me veio a palavra confusão, assim, não sei se essa foi sua experiência e se é uma experiência comum de quem é imigrante, mas nisso que você estava descrevendo, de você ter vindo de um lugar e tem a sua cultura, ao mesmo tempo que você pega em partes e vai se acostumando com outra. Agora me veio uma terceira palavra, que foi tipo um limbo, assim, né? Tá com o pé lá, tá com o pé cá, e aí ao mesmo tempo não tá com o pé em nenhum lugar, mas tá assim, não sei se tá fazendo sentido e se é um pouco essa experiência mesmo, assim, acho que a minha pergunta é essa, se faz sentido esses lugares pra onde eu fui, da questão do pertencimento, dessa confusão mesmo, dentro da experiência de quem é imigrante. Até pra poder validar, se for isso, né? Assim, se outras pessoas sentem isso, pra às vezes poder validar, tipo, não, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Completamente é isso mesmo. A palavra confusão eu acho que define muito bem, porque os estudiosos definem 4 fases, assim, de adaptação. Vou explicá-las e depois vou dizer por que a confusão faz sentido. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. A primeira fase é essa lua de mel, que é isso que eu falei do encantamento, a empolgação, tudo é novidade, quando o imigrante chega no novo país. Depois vem o choque cultural, de surgir as frustrações, a saudade de casa, esse estranhamento desse lugar novo. Na teoria, depois vem uma adaptação
gradual. Então, nós imigrantes, a gente começa a criar uma rotina, a entender melhor como as coisas funcionam. Afinal, aquela pipoca que eu tava pensando, tem aquele lugar ali que vende. Então, a gente começa a se acostumar um pouco. E, no fim, a última fase seria de integração, que existe, onde é desejável que exista esse equilíbrio entre a cultura de origem e a cultura local. Mas onde é que a confusão entra aí? Entra no fato de que essas fases bem delimitadas são só na teoria. Oh, não! Na prática, isso está acontecendo tudo ao mesmo tempo, de uma forma geral. Ao mesmo tempo que eu tô super encantada com esse novo lugar e me sentindo, caramba, olha o que eu consegui, eu tô morrendo de saudade da minha família, eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. Eu tenho até um caso no consultório de uma paciente que tá na Alemanha, é um país que o idioma é muito difícil, e ela fala, eu não consigo levar meu filho no médico. Se meu filho estiver doente, eu não consigo levar meu filho no médico. Ao mesmo tempo, ela tá muito feliz de estar lá, e isso tudo gera muita confusão, todos esses sentimentos juntos. E deve gerar um pouco de confusão, né? Porque a Ana Luísa falou um pouco até de uma questão de fuga, né? Até de uma idealização muito grande de melhora, né? E eu acho que, como todo relacionamento que a gente diz aqui no podcast, vai ter prós e contras. E aí eu acho que depois passa a fase lua de mel, é um processo, né? Que nem você falou, que é uma das fases de adaptação, de o que eu quero negociar, o que eu não quero negociar nessa mudança, o que eu quero adaptar, o que eu não quero, porque tem vezes que a gente vai conhecer, eu acho que a gente só conhece a realidade estando lá, de fato, né? Tem como a gente ter uma noção, mas assim, a gente só vai sentir na pele quem a gente é, como é que a gente lida, o que é tá lá, estando no país que a gente quer. Só que também a gente entender de, será que tudo isso que eu idealizei tá de acordo com o que eu quero também? Eu acho que é uma reanálise o tempo inteiro, e por isso que eu acho que não é linear, né? Porque de vez em quando, ok, achei que eu passei por tudo, aí aparece uma nova situação, não passei por isso, e aí como é que eu vou aprender a lidar com isso? Até porque eu lembro que a gente conversou sobre isso quando a gente tava falando sobre fazer o episódio, que eu vou ouvindo vocês duas e eu vou pensando em relacionamentos mesmo, né? Assim, eu lembro que a gente falou um pouco, quando você falou que tem uma fase do encantamento, eu fiquei encantada e muito surpresa, porque pensei, cara, é igual as fases, né? As diferentes etapas de você construir uma relação, que tem a fase de idealização e de encantamento, e que eu lembro que, eu acho que eu já falei no podcast, e eu mencionei pra vocês, eu tenho uma professora que fala isso, assim, Não dá pra você entrar numa relação sem você idealizar de alguma forma, assim. tem até um nível, entre aspas, de auto-engano. Entre muitas aspas, esse auto-engano, tá, gente? Nesse lugar de não ver, de talvez não entrar em contato com as dificuldades, dessa coisa do encantamento mesmo, né? Da lua de mel. E que é isso que faz a gente entrar na relação. Porque se a gente visse a realidade, e aí fazendo esse paralelo, tô falando e quero checar com você, tá, Bruna? Fazendo esse paralelo em relação às fases de adaptação do imigrante, me vem isso, assim, às vezes se a pessoa não passa pelo encantamento e tivesse acesso só a toda essa realidade que seria, não sei se a pessoa teria essa coragem, talvez, não sei, enfim, motivação, né? Resumindo, na função desse encantamento até pra ajudar de alguma forma a pessoa a poder tomar essa decisão, né? E que depois, como um relacionamento, isso vai sendo digerido, isso vai sendo mais bem elaborado até entrar em contato com a realidade daquela pessoa, né? Daquela relação, com a dificuldade. Mas eu achei muito curioso, assim, quando você trouxe, que eu vi uma relação total entre a construção de uma relação e de uma pessoa e a construção de uma decisão de imigrar. Faz sentido pra você quando eu compartilho isso? Faz muito sentido e eu fico pensando até, não quando a gente olha não só para um relacionamento, mas para o casamento, assim, que seria uma outra etapa, assim, de um relacionamento, uma decisão que você meio que se compromete ainda mais, sabe? Quando você pensa que, normalmente, você precisa você precisa se encantar com aquilo para decidir ficar, mas tem um outro detalhe muito importante, fazendo essa analogia com relacionamento e pensando no casamento em específico, e que acontece muito com os imigrantes, é que existe uma diferença muito grande entre quem migra com planejamento e quem migra de uma forma mais impulsiva. O impacto emocional costuma ser muito diferente, porque, como a gente falou, a vida no exterior nem sempre corresponde com a nossa expectativa, e é muito como no casamento, assim, o tempo de namoro é como se fosse esse planejamento, né, em que você tá conhecendo, você tá vendo os prós e contras, e se vale a pena tomar essa decisão, é como se fosse esse tempo de planejamento para emigrar. Esse tempo, e muitos estudos mostram isso, que como ele é feito, o tempo antes de você migrar, ele determina muito de como vai ser o seu início no novo país, assim, a nível de planejamento, de gestão das expectativas. Então, acho que dá pra gente fazer, sim, essa analogia com relacionamento, um namoro, um casamento, enfim, eu acho que realmente tem tudo a ver. Um outro tópico, assim, falando sobre o pertencimento, que a Ana Luísa tinha trazido antes, é que tem
algumas formas da gente pertencer ou não à nova cultura. E eu acho que isso pode ajudar muita gente. Eu acho que eu passei muito por isso, assim, pessoalmente. Até falando sobre essa questão do pertencimento, que eu acho que é bem importante a gente olhar para esse ponto. Tem um psicólogo muito conhecido, ele estudava muito esse tema de imigração, que é o John Barry, o nome dele. E ele desenvolveu um modelo aí, que tem um nome meio complicado, que é o modelo bidimensional de aculturação. Fala português comigo! Mas esse nome não é tão importante. O que é importante desse modelo? O que ele propõe? Existe uma interação, a nossa adaptação cultural, ela depende da interação entre dois fatores, que um é manter ou não a cultura de origem, e o outro é buscar ou não se envolver com a nova cultura. Ele aponta dessa interação que surgem 4 estratégias que o imigrante pode usar no país de destino. Isso foi até algo que eu mencionei bastante na minha tese, porque é muito importante. Uma é a integração. Não sei se vocês lembram, a gente falou agora sobre as 4 fases, e a última das fases é a integração, né? Que é o equilíbrio entre a cultura de origem e a local. Mas esse é o final feliz, né? Esse é o que a gente espera, mas não necessariamente a gente termina nesse. Então, a integração é quando a gente mantém a nossa cultura de origem, enfim, no nosso caso, do Brasil, nossa cultura brasileira, algumas coisas. E a gente também se envolve de forma ativa com a nova cultura. Esse resultado final está mais ligado a melhores indicadores de bem-estar. É o ideal, é onde a gente quer estar. Mas, por outro lado, tem outras 3 formas da gente terminar esse processo. O outro é a assimilação, que ele chamou. O que significa? É quando a gente meio que abandona por completo nossa cultura de origem e adota apenas a nova cultura. Então, a gente vira 100% outra pessoa e abandona um pouco as nossas raízes, digamos assim. Isso, no fim, não tem resultados muito favoráveis a nível de saúde mental. Assim como a outra opção, que é a separação, em que a gente mantém só a nossa cultura de origem e evita o contato com a nova cultura. Então, é eu estar aqui em Portugal, por exemplo, e eu só falo com brasileiros, eu só ouço música brasileira, eu só acompanho tudo do Brasil e eu não sei o que se passa aqui, eu não interajo com absolutamente nada do que acontece aqui. Isso gera uma certa alienação, né? Então também não é o desejável. E por último, que é o mais difícil de todos, é a marginalização, que é quando a pessoa já tem alguma dificuldade de se envolver com a própria cultura quando ela tá no Brasil. Então ela chega aqui, ela já não, aqui ou em qualquer lugar, né? Ela já não se identificava com a cultura de origem e ainda não consegue se envolver com a nova cultura. Então essa pessoa acaba ficando num limbo cultural, assim, o que acaba sendo mais difícil para a saúde mental. Nossa, Bruna, eu tô ouvindo você e tô pensando, acho que isso dá um episódio em si, né, assim, esse ponto da marginalização, assim, até tô pensando mais uma vez em algumas das minhas clientes, quando a gente fala, você tocou um ponto nesse ponto. Errou! Um pouco nesse ponto de minorias, e quando a gente fala, por exemplo, num recorte de raça, né, numa pessoa preta que já tem que lidar com muito racismo no Brasil, imagina como que não é isso num contexto de migração, né, dependendo do país que ela for. Fiquei pensando nisso, assim, tem muitos lugares também para onde a gente poderia ir, mas eu acho até interessante você trazer esses pontos para mais uma vez a gente poder validar, porque a gente não sabe se a experiência de todo mundo que tá ouvindo é a que você falou da integração, né? Acho super importante você poder trazer esses pontos, até para de alguma forma poder orientar e trazer esse dado, né, assim, do que ajuda as pessoas a se sentirem melhor nesse contexto delas, mas achei importante poder trazer isso, porque era uma dúvida minha, assim, tá, e quem não chegou na integração, quem não conseguiu atingir, pelo motivo que for, esse ponto, como que essas pessoas ficam? Achei interessante você trazer esse ponto, e esse da marginalização me chamou muito a atenção, assim, que eu imagino que deva ser muito difícil. Sim, e esse fim, né, chegar nesse lugar da marginalização é o que mais traz sofrimentos, é o que está mais ligado e associado a níveis de ansiedade, de depressão, né, de outros transtornos mentais. E muitas das vezes é algo que não acontece com a imigração, pode estar até ligado àquilo que a gente falou antes, de a pessoa saiu do Brasil, talvez para fugir de um ambiente muito hostil, familiar, por exemplo, só que aí ele chega num outro lugar e o ambiente não é tão favorável quanto o esperado, então no fim a pessoa não se encaixa em lugar nenhum. E sendo muito sincera, assim, apesar desse ficar mais claro da necessidade de acompanhamento psicológico quando possível, todos os outros também precisam, porque mesmo a pessoa que chega na integração, para chegar nesse lugar é uma montanha-russa, né? É aquilo da confusão que a gente falou antes, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e muitas das vezes essas pessoas se sentem muito sozinhas ainda por cima para lidar com isso tudo. Então, a
terapia, sempre que possível, é muito, muito indicada nesses casos. As pessoas acham que estar em outro país, muitas das pessoas que ficam têm aquela ideia de, olha, tá ganhando em euro, em dólar, tá viajando, tá vivendo isso e aquilo. E tem essa visão do conto de fadas, né? De que a pessoa tá vivendo algo muito bonito. E às vezes realmente tá, mas nem sempre. Então é muito importante existir um acompanhamento para essas pessoas. De tudo que você me falou, eu acho que o que mais me marcou foi quando você começou. Acho que foi lá no começo do episódio, né? Quando você fala que E eu sou imigrante, e não importa o tanto de tempo que eu passe aqui, eu vou ser para sempre imigrante, porque eu não vim daqui, não é minha origem. E eu acho que parte pra mim do que a gente tá falando agora também é um pouco de como é que você vai lidar por ser diferente, talvez pelo restante da sua vida. Porque você sempre vai ter um sotaque, talvez você sempre vai ter uma cor de pele diferente da maioria das pessoas. Você vai se vestir, assim, vestir até a gente pode ir adaptando, assim, mas tem coisas que não tem como a gente mudar. E como é que a gente vai conviver sabendo que a gente é diferente? Não quer dizer que a gente não pertença, mas a gente não é o padrãozinho, né? E até a gente estar ali integrado, né? Ter pessoas da mesma cor de pele que a gente, que falam da mesma forma que a gente, é um senso de pertencimento que talvez a gente nunca vai ter 100% ou, assim, 100% integrado, né? Então eu acho que muitas vezes o acompanhamento psicológico vai de tudo bem, eu sou diferente, isso não me faz menos, isso não me faz inferior, né? Que eu acho que muitas vezes a gente entra nesse caminho, mas de entender que talvez a gente vai ser diferente pelo restante da vida tomando essa decisão. Só queria complementar, que acho que isso que a Ana Teresa falou foi muito importante, assim, acho que você falou uma palavra que eu não tô lembrando se a gente já tinha falado, ou a gente ou a Bruna, mas é da diferença, né, assim. Me parece que as pessoas que são imigrantes, agora ouvindo vocês duas, são pessoas que, por exemplo, numa terapia, né, se ressaltou a importância dessas pessoas estarem num acompanhamento, um dos temas, talvez, que vai ser muito importante dessa pessoa estar ali cuidando e trabalhando é esse tema do ser diferente, né, assim, porque aí vieram muitas coisas, assim, de trabalhar isso, da marginalização, sensação de pertencimento. Dentro da minha abordagem, quando a gente fala de não pertencimento e de ser diferente, a gente atrela muito ao sentimento de vergonha que muitas vezes acompanha as pessoas, né? Então, as pessoas que são muito diferentes ou que a sociedade aponta como muito diferentes, enfim. Então, eu fiquei pensando nisso mais uma vez. Acho que é um episódio por si só, pra gente também cuidar do nosso tempo. Mas eu achei importante isso que você trouxe, né, Teresa? Eu fui pra esse lugar, assim, de como que é mesmo, como que vai ser importante pra essas pessoas poderem cuidar do fato delas serem, de fato, ali, diferentes, né? E até tava meio imersa nos últimos dias numa formação com um gestalt terapeuta, e ele é imigrante, e ele tava falando muito exatamente sobre isso, assim, como que parece que fica como uma marca mesmo, né, assim, é bem o que você falou, a partir do momento que você é imigrante pelo resto da sua vida. A não ser, claro, que você volte, né? Isso me marcou, assim, me chamou a atenção. Achei importante ressaltar. E dentro disso tudo que a gente tá falando, acho que até vale a gente perguntar pra você, Bruna, na sua opinião, assim, na sua experiência, tanto pessoal quanto profissional, qual que você percebe que é a sua maior dificuldade? Ou a sua, mas também, num geral, dos imigrantes nesse processo? Tem a ver com isso que a gente tá falando, de ser diferente? Ou é alguma outra coisa? Isso que a gente entrou agora é um ponto em relação à identidade, né? Existe uma crise identitária, assim, da pessoa que está passando por isso, de quem eu sou. Porque no Brasil, eu era, por exemplo, empresária, ou eu tinha minha família, aos fins de semana eu ia no barzinho, eu fazia isso, eu fazia aquilo. E aqui, quem eu sou, além de imigrante? Eu sou só isso? E eu até comparo um pouco com a maternidade, né? Naquele início do puerpério, que parece que tudo que você é mãe, e quando você chega aqui, nesse momento de choque cultural, parece que tudo que você é imigrante, nada além disso. Todo o resto que você tenha conquistado ou feito não interessa. Você hoje é imigrante, agora você tem que aprender a lidar com isso. Isso é muito difícil. Eu nem acho que essa seja a maior dificuldade. Para mim, a maior dificuldade, que é o que eu vejo na minha vida, dos meus amigos que também são imigrantes, e nas pessoas do meu consultório, é o isolamento social, porque já é tudo muito pesado de se passar, muitas vezes. Claro, não tô tornando a imigração como a maior dor do mundo, não, também é muito bonito, também é muito gostoso se ver conquistando coisas que você talvez não imaginava, mas olhando para a parte difícil, já pode ser tão difícil que estar sozinho aumenta essa dor, sabe? Não ter com quem contar, não ter para quem olhar, não ter uma rede de apoio num novo país pode gerar um sentimento de solidão muito grande. E aí isso se soma à perda de referências culturais, isso se soma, inclusive, na dificuldade de se conectar com outras pessoas, porque o jeito de falar é diferente, as piadas, o senso de humor é diferente, os rituais, a forma de viver é diferente. Então, para além de você já estar sozinho, é muito difícil você se conectar com novas pessoas ali nessa nova cultura também. E você tá me falando é o que eu mais vejo no meu consultório, que é
rede de apoio e novas conexões no novo ambiente. Até da pergunta de 1 milhão, que é como é que se faz amigos na vida adulta. E ainda como é que se faz amigos em outra língua na vida adulta, né? Que ainda tem isso, porque essas diferenças culturais desses choques eu acho que é um momento que pesa muito, de como é que eu vou reconstruir minha rede de apoio. E muitas vezes você chega num lugar que é só você que tá reconstruindo as coisas do zero, as pessoas estão lá não. E será que as pessoas querem abrir espaço pra você na vida delas ou não? Porque elas também podem não ter tempo pra você e não querem colocar você ali. Então, eu vejo no meu consultório que é muito complexo, porque muitas vezes você tá com tempo disponível pra investir em novas relações, mas não necessariamente as pessoas à sua volta vão estar com a mesma abertura e disponibilidade. Então, eu entendo que é um sofrimento muito grande essa conexões humanas, né? Como é que a gente vai refazer tudo isso? Porque se a gente parar pra pensar, se você tá me ouvindo e você morou sua vida inteira na mesma cidade, você teve décadas pra construir essas relações. E aí você vai ter que reconstruir essas relações em anos em outro lugar. Dá muito trabalho. E querido ouvinte, é normal que no início você tente se conectar e não é a mesma coisa do que os seus amigos da vida inteira. E não vai ser, porque seus amigos da vida inteira, igual a Ana Teresa falou, você teve décadas pra construir essa conexão. E agora talvez você precise de mais décadas pra construir novas conexões. E é meio que uma coisa que a gente precisa aprender a lidar. E reforço, mais uma vez, a terapia, mas de forma muito prática, o que a gente precisa fazer, já que não tem pra onde fugir? Claro, tem, você pode voltar, né? Você pode decidir não ficar e voltar, e é uma decisão muito válida também, não é nenhum fracasso decidir voltar, é entender que afinal não era isso que eu queria, não estou disposto e quero voltar. E eu acho que também exige muita coragem tomar essa decisão. Mas quando você decide ficar, não tem pra onde correr. Você vai precisar ser intencional mesmo. Na busca, por exemplo, de grupos com interesse em comum. Equilibrar relações com brasileiros e com pessoas locais, pra gente equilibrar aquilo da integração, de ter um pouquinho de cada. Se abre pra conhecer essas pessoas que estão aí nessa cultura diferente, que realmente as piadas não têm nada a ver com a sua, mas tá, elas provavelmente têm alguma coisa para acrescentar na sua vida e você na delas. Mas também se conecte com brasileiros que estão passando pelo mesmo que você. Isso é muito importante para essa sensação de identidade que a gente tinha falado antes. É um grupo que é parecido com você. Você é imigrante, você é sempre imigrante, eles também. Eles não necessariamente estão no mesmo barco que você, mas estão ali no mesmo mar, estão parecidos. São as pessoas que estão mais parecidas na sua situação. E se puder participar de eventos comunitários, se engajar em voluntariado, eu sei que isso a gente está falando de um lugar de privilégio, mas tendo esse privilégio, se engaje nessas atividades, seja intencional. E algo muito importante, mantenha os vínculos com o Brasil. Cria um dia, que seja na semana, que você vai ligar para os seus amigos, ou no mês, ou como fizer sentido, que você vai ligar para os seus amigos, vai fazer chamada de vídeo. É a forma que a gente tem de se manter conectado. Na perspectiva desse psicólogo, né, do Barry, que eu tinha falado, que estudou sobre isso, esses são os movimentos em direção à integração, que é onde a gente quer chegar, que é o caminho mais saudável. A gente, fazendo isso, a gente está preservando quem a gente é, mas também está se conectando ao lugar que a gente está. E a terapia, de forma prática, de novo, apesar de ser repetitivo, é isso. A terapia pode ser um espaço para a gente conseguir entender em que lugar a gente está nesse processo e como a gente faz para conseguir avançar para um lugar de mais equilíbrio, de mais pertencimento, para chegar nessa integração também da forma mais saudável possível e acolhedora que for possível. E eu adorei as suas dicas de até como se conectar, como construir essa rede de apoio, que eu acho que algumas vezes a gente esquece que relacionamentos requerem esforço, né? Principalmente no mundo de hoje, e intencionalidade. Isso é uma coisa que eu volto e meia trabalho no meu consultório, que é com quem você vai ter intencionalidade. Não dá pra ser todo mundo, mas com quem que vai ser, e eu acho que quando a gente é imigrante, temos uma vantagem que temos muito tempo disponível pra escolher ali e pra melhorar os vínculos, né? Porque os vínculos precisam de tempo também. E intensidade ali do quanto você vê a pessoa e tudo mais, porque não adianta nada você ver a pessoa uma vez por mês, que esse vínculo vai demorar mais pra ser construído. E pra fechar, assim, até me veio uma frase, Bruna, mas não sei se vai fazer sentido. Eu fiquei com uma coisa de, assim, falar pras pessoas, tipo, gente, não dá pra fazer isso sozinho. E aí, quando eu falo sozinho, não é nesse sentido de que não tem uma capacidade, não tem uma autonomia, né? Mas eu acho que fala um pouco, assim, dentro desse contexto da imigração e também de um contexto mais macro que a gente sempre fala aqui no podcast, né, Ana Teresa? Assim, a gente parar de ter esse ideal de que a gente, como seres humanos, consegue fazer e continuar fazendo as coisas sozinhos. Eu fiquei muito com essa sensação vendo você, Bruna, assim, de
buscar, e eu gostei muito dessa palavra intencionalidade, né? Intencionalmente buscar conexões, seja com as pessoas do Brasil, porque de alguma forma isso fala de algo da identidade, seja das pessoas do país novo, né? Mas eu fiquei muito com isso, assim, de não passe por isso sozinho. Não sei se faz sentido, mas pra gente fechar, assim, o episódio. Sim, faz muito sentido e pode ser visto de duas formas, né? Pode ser visto como um peso de, nossa, agora eu vou ter que ser intencional, mas pode ser visto como uma oportunidade, né? No fim, de também conhecer um outro lado seu que consegue, sim, se adaptar a esse novo contexto, assim. Então, acho que a gente falou muito das dificuldades de ser imigrante, porque é uma forma de dizer para quem tá ouvindo e tá passando por isso que você não tá sozinho passando por isso, mas para além de todas essas dificuldades, existe muito para se conhecer da sua capacidade de se adaptar a um novo local, a uma nova cultura. Se você estiver sendo intencional, se você buscar a ajuda certa. Então, é possível, a gente consegue. A gente consegue chegar lá. E Bruna, se você quiser deixar uma mensagem final, falar onde a gente consegue te encontrar, como é que as pessoas podem, assim, vocês saíram encantados com a Bruna, como a gente tá saindo encantado com a Bruna, como é que as pessoas podem achar você no seu consultório? Me conta aí um pouquinho. Hoje eu atendo online imigrantes. Hoje 90% da minha clínica é de brasileiros imigrantes. Então, se você não precisa ser imigrante, né? Mas se você é imigrante, está ouvindo e quer ser acompanhado por uma psicóloga que atende e entende dessas demandas, não só a nível profissional, mas até a nível pessoal mesmo, eu tô disponível lá no meu Instagram, é @psi.brunabarreto. Eu vou ficar muito feliz de poder acolher a sua história e te ajudar a chegar nesse lugar de pertencimento. E pessoal, a gente vai deixar essas informações no Instagram da Bruna aqui embaixo na descrição do episódio, junto com o Instagram do podcast, que é @podcast Psicologia Sincera, junto com o meu Instagram também, que é @Ana Teresa Cavalcante, e o da Ana Luísa, que é @psicóloga Ana Luísa Braz. A gente também vai deixar aqui embaixo na descrição do episódio o Instagram da nossa equipe aqui do podcast, tanto de áudio quanto de design. A gente também vai deixar aqui embaixo o nosso convite, a gente acabou nem falando mais pro Orelo, gente. A gente tem uma comunidade ali para os nossos apoiadores, onde a gente lança um episódio extra por mês, exclusivo para os nossos apoiadores do Orelo. Então, o link vai estar aqui embaixo na descrição do episódio para vocês irem lá apoiar. Ajuda muita gente também, gente. Se vocês quiserem ajudar a gente na produção dos episódios, vocês podem entrar na comunidade aqui do WhatsApp, que vocês vão entrar também aqui no link que a gente vai deixar. E lá vocês podem dar sugestão, não só de vocês darem um retorno pra gente sobre o episódio da Bruna, vocês também podem deixar aqui nos comentários, como também vocês podem sugerir pessoas que vocês gostariam que fossem aqui entrevistadas e trouxessem também as teorias, coisas que vocês acham que são informações válidas serem compartilhadas aqui nessa plataforma. Pro emoji do episódio de hoje, eu pensei num avião. Eu também pensei no avião. Eu sei que tem vários tipos de avião, gente, então... Vai o que vocês quiserem. O avião que vocês mais se identificarem, se estiverem sentindo no momento, vocês comentam aqui embaixo. E Bruna, muito obrigada. Agora sim, depois de todos esses avisos, a gente tava querendo apressar pra poder te agradecer logo. Muito obrigada pela sua presença aqui no podcast, por ter compartilhado todo o seu conhecimento, assim... Como a gente sempre fala, é um prazer a gente fazer esse episódio por conhecer pessoas novas, por ter mais conhecimento. Então, muito obrigada aí pelo seu tempo e pelo seu conhecimento de ter compartilhado aqui com a gente. Foi um prazer. Eu sempre falo que passa muito rápido. Por mim, esse episódio tinha que ter 2 horas, gente. Eu que agradeço mais uma vez pelo carinho, pelo reconhecimento, pelo privilégio de estar aqui falando um pouquinho sobre algo que faz parte da minha vida e faz parte do meu consultório também. Então, estou muito feliz por esse convite. Muito obrigada. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Lembrando que todas as informações da Bruna vão estar aqui embaixo para vocês.